Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. Meu nome é Raide Castro e todas as terças aqui estou para trazer assuntos extraordinários. Fique aí que o assunto hoje é muito bom. Então, hoje eu vou falar de planejamento quântico. Vocês já ouviram falar nisso? Planejamento, com certeza, porque todas as pessoas que planejam, elas têm mais facilidade de conseguir realizar seus projetos. Quando você planeja, você vai fazer uma casa, vai fazer uma reforma, e você planeja, você vai atrás de um arquiteto para fazer o projeto, você vai atrás das autorizações, você faz um levantamento do material, quanto vai gastar, e você vai atrás dos melhores profissionais. Com certeza, ao final aí de um certo tempo, você vai estar com sua casa do jeito que você quer. Por quê? Porque você planejou, né? Quando você quer construir uma carreira, você quer que seu filho seja médico ou advogado, você já começa desde cedo a colocar ele nas melhores escolas, a ensinar disciplina, a ensinar ele a gostar de estudar, a direcioná-lo para as melhores universidades. E, no final, você fica muito feliz quando o seu filho cola grau lá como um bacharel de direito, ou como um médico, tal. Tudo isso requer planejamento. Tudo na vida para ser feito melhor requer planejamento. Se não planejar, vai sair, digamos assim, aleatório. E aí você pode não gostar dos resultados. Mas, como eu estou falando aqui de planejamento quântico, o que é um planejamento quântico? É possível eu planejar quanticamente alguma coisa? Então, você vai ver que sim. Então, para começar, como tem muita gente aí me ouvindo que não sabe ainda o que é física quântica, não sabe o que essa ciência nos traz assim de melhor, por que ela é tão famosa, por que ela é tão divulgada, eu vou falar aqui de 7 princípios fundamentais da física quântica que são usados no nosso cotidiano para a gente poder desenvolver nossa vida de maneira mais eficaz. Bom, então, algumas pessoas já sabem, porque eu falei disso aqui várias vezes, mas pode ter outros que não sabem o que é. Um dos princípios mais importantes e mais falados e badalados é sobre essa questão da dualidade onda-partícula, ou partícula-onda. O que é? É que o universo, a luz, ela é feita de dois elementos, que é partícula e onda. O que é partícula? Partícula, ela é uma coisa única, ela é um ponto, ela é isso aqui, ó, partícula. Ela é a coisa material, é a partícula. Tudo que é material é feito de partículas. E a onda? O nome já está dizendo, é onda. Por exemplo, todo mundo sabe o que é o som. O som, ele é uma onda. Não dá para pegar um pedaço de som, sabe? Quando você está ouvindo música, você não sabe onde é que está o som. Você sabe que o som, ele está na casa inteira, está no quintal inteiro, ele está no ar. Ele é uma onda. Então, a luz, ela é dupla. Ela tem partícula e onda, porque ela pode... Todos os experimentos da física quântica que foram feitos com a luz tiveram 2 resultados. Alguém já deve ter ouvido falar do experimento da dupla fenda. Só colocar na internet que você vai ver o que é. Experimento da dupla fenda. Quando um raio de luz atravessa uma fenda, você tem um resultado.
Quando ele atravessa duas fendas, você tem outro resultado, porque ele muda de partícula para onda. Então, falando disso, por que isso é importante discutir isso? Porque existe uma coisa que se chama assim, pensamento dualista. Nós vivemos praticamente num mundo dualista e temos pensamentos dualistas. O pensamento dualista é bom? Bom, às vezes é, às vezes não é. O que é um pensamento dualista? Um pensamento dualista é aquele pensamento de certo e errado. Ou é isto ou é aquilo. Então, isso limita as coisas divide as coisas. Então, a gente já divide. A gente vive dividindo tudo. A gente olha para uma pessoa e fala, gosto ou não gosto. Você já divide. Quando você divide, você toma um posicionamento. Quando você toma um posicionamento, você já limitou tudo ali. Eu sou isso, a pessoa é aquilo. Então, isso é o pensamento dualista, ele é egoísta, ele é um pensamento focado no poder, ele é um pensamento focado no eu sou melhor que você, é um pensamento focado no eu, meu, sabe, assim, exclusivista, me colocando numa posição diferente do resto. Então, isso é dualismo. Então, mas se a natureza, veja bem, agora nós vamos conversar. Se a natureza dividiu a luz, por exemplo, em onda e partícula, e o universo ele é onda e partícula, o universo não é dual, eu não tenho que ser dualista, eu posso mudar esse pensamento de dualista para, digamos, qual seria a diferença de dual? Mono. Mono é um só, mono. Então, seria um pensamento monista, quer dizer, que não separa, em que todas as coisas são apenas coisas, os pensamentos são apenas pensamentos, os conceitos são conceitos, as pessoas são pessoas. E não assim, pessoa boa, pessoa má, pessoa negra, pessoa branca, pessoa indígena, pessoa branca, bom e mal, sabe? Não, o monismo não julga, ele apenas aceita que as coisas existem. Então, assim, nós falando de planejamento, certo? Quando eu vou planejar minha vida para ter o quê? Para ter o que eu quero, para conseguir o que eu quero alcançar. Hoje, a mídia, a propaganda, a TV, a internet, o YouTube, está tudo cheio de ofertas, de gurus. Não se chama mais hoje gurus, né? Chama coach, chama mentor. Estão oferecendo que podem mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Estão oferecendo que você pode conseguir o que você quer, desde que você compre, né, o curso, compre a jornada que eles estão oferecendo lá no Facebook, num preço assim, não muito barato, não. Não muito barato, não. Então, está sendo vendido o tempo todo no seu celular, que você pode mudar a sua vida, pode ter a casa dos seus sonhos, pode fazer a viagem dos seus sonhos, pode ter a vida dos seus sonhos, pode encontrar a pessoa dos seus sonhos. E as pessoas estão desesperadas atrás disso. Então, aí eu estou falando, como é que você vai fazer um planejamento quântico para conseguir você mesmo, sem intermediadores, mudar a sua vida e conseguir o que você quer? Então, primeiro, você tem que fazer uma reforma aí no seu modo de pensar. Se você mantiver o pensamento dualista, vai ser muito difícil, sabe por quê?
Porque o pensamento dualista, ele é muito antigo. Ele é baseado não só em você e nas suas experiências, mas na experiência dos seus tataravós, dos seus avós, dos seus pais, talvez até na experiência do homem das cavernas. Provavelmente dentro de você, você tem medos que foram herdados lá daquele tempo que o homem tinha medo do escuro. Por que a gente tem medo do escuro? Imagina, se a gente sabe que dentro de uma casa, que você tem a chave dela, um apartamento fechado, uma coisa escura, não pode ter entrado, não pode ter nada lá. Por que a gente tem medo do escuro, então? Todas as crianças têm medo do escuro. E hoje não se contam mais histórias de carochinha. Não tem mais vozinha contando história para as crianças. Mas as crianças têm medo do escuro. De onde vem esse medo? Então, esse medo ele é ancestral, porque lá atrás, bem atrás, no tempo das cavernas, se alguém saísse de noite no escuro, era capaz de não voltar. Ali podia ter predador, ali podia ter um monte de feras famintas ali, esperando para te atacar. A única coisa que espantava as feras era o fogo. Então, o homem tinha que acender o fogo. Antes do fogo, você imagina como não seria o terror. Antes do fogo. Porque o fogo, os animais fogem. Não sei por quê, né? Mas os animais todos fogem do fogo. Então, assim, o escuro, que é o contrário de fogo, né, é o próprio terror. É o medo de não voltar mais, de ser atacado. Depois esse medo se transformou em medo do invisível. Ah, tem um capeta lá fora, tem um xamã, tem um curandeiro que come criança, que come gente, que leva para arrancar o coração e fazer oferendas e tal. E depois a coisa foi crescendo, as histórias foram aumentando e nós herdamos isso. Até hoje aqui, no nosso cerebelo, quem quiser saber mais, leia o livro Os Dragões do Éden, de Carl Sagan, que você vai ver como foram construídas essas histórias de medo, esses monstros que habitam nosso imaginário. Então, veja bem, estou falando aqui. O medo, até hoje, ele nos aterroriza, só que ele, tirando o medo do escuro, que ele ainda tem nas crianças, né, ele nos apavora. Só que ele mudou de cara, porque nós estamos na era da tecnologia, então o medo mudou de cara. Não é mais medo do bicho-papão de ser devorado. Outros medos. Medo de fracassar, medo de não conseguir, medo de pedir um empréstimo para comprar um carro e não conseguir pagar, medo de ir à falência quando eu colocar o meu negócio, eu não dar conta do meu negócio. Então, medo de casar e não dar certo. Não, o medo, ele é presente. E ele está aí na nossa memória. Não tem nem como tirar ele daí. Ele está aí, não sei por quanto tempo vai ficar, mas não tem a menor perspectiva disso aí. Então, o pensamento dualista, ele alimenta esse medo. Ele alimenta o medo, porque se eu vejo o mundo como bom ou ruim, então eu estou acreditando que há coisas muito ruins que podem acontecer comigo, que há monstros que podem me atacar, que eu posso ser vítima. Então, eu estou focando nisso. E tudo que você foca, cresce. Quanto mais medo eu tenho, mais eu vou atrair possibilidades de que isso aconteça. E como é que eu faço, então, para parar de ser um dualista, para parar de viver nas polaridades? Bom, você tem que focar em que a física quântica ela fala isso. Nós vivemos num mundo de possibilidades. Pode acontecer o que é ruim, é possibilidade, mas pode acontecer também coisas boas, principalmente se você fizer um
planejamento. Nós acabamos de falar em planejamento. Então, se eu faço um planejamento, um passo a passo, então, assim, eu vou ter mais possibilidade de que aconteça isso que eu planejei, do que se eu ficar com medo. Se eu ficar com medo, eu também estou apostando na possibilidade de tudo dar errado, né? Então, assim, o planejamento quântico, ele passa por aí, pela mudança de pensamento. Aí eu pergunto, você tem medo de quê? Então, assim, faz o seguinte, faça uma lista para você mesmo, você não precisa mostrar para ninguém, mas eu não sei. Eu, por exemplo, tenho sempre um caderno em branco para anotações. Às vezes vejo um vídeo, vejo um programa, leio um livro. Então, estou sempre anotando novidades e insights. Então, assim, tenha também um caderno com você, sempre que tiver alguém falando, e anote coisas. Você pode anotar assim, quais são meus medos absurdos? Medo de ficar doente. Poxa, se você não está doente, como é que você pode ter medo de ficar doente? Né? Então, assim, mas coloque lá, medo de ficar doente. Você tem medo de ser roubada? Coloque, medo de ser roubado. Você tem medo de, digamos assim, ser atacada por um tarado, um estuprador? Coloca, medo de ser atacada. Você tem medo de bichos, de cobra? Às vezes tem gente que mora em apartamento e tem medo de cobra. Olha, será que aquilo é uma cobra? Tal. Não, mas absurdo. Escreva todos os seus medos absurdos. Você tem medo de alma, de fantasma? Anote, tenho medo de fantasma, tenho medo de quem morre. Anote tudo isso, por mais absurdo que seja. Você tem medo de ser traído? Anote, medo de ser traído. Olha, vai dar páginas de medo. Depois você vai fazer o seguinte, você vai eliminar o que não tem chance de acontecer. Por exemplo, você ser atacada por um jacaré. Só se você for para a Amazônia, né? Mas você mora numa cidade que não tem rio, tal. Aí você coloca, eu tenho medo de ser atacada por um bicho assim. Então, você começa a eliminação. Continua com a eliminação até você perceber que vai sobrar pouca coisa. Vai sobrar alguns, mas vai sobrar pouca coisa. Medo de a falência, medo de passar fome. Gente, passar fome é um negócio difícil. Alguém pode dizer aí, na África, eu sei que tem uns lugares do mundo aí que as pessoas passam fome, mas, tipo assim, um lugar como a cidade que a gente mora, passar fome é difícil, porque a gente sabe que tem muita abundância aqui de alimento, tem muita terra para plantar, tem promoções de coisas baratas, tal, e tem muito trabalho também. Tem trabalho para as pessoas, não estou falando de emprego, mas trabalho tem. A pessoa pode trabalhar, pode fazer isso, compra a sua comida. Isso é pouco provável alguém passar fome assim em tempos normais, né? Então, assim, vai eliminando isso e depois olha o que sobrou. Nada interessante. Qual é o contrário de medo? Voltando aqui para o nosso planejamento quântico. Qual é o contrário de medo? É ter coragem. Tenha coragem. Pegue a criança que está com medo do escuro e diz assim, vem cá, agora nós vamos fazer o seguinte, nós somos muito corajosos, nós somos super-heróis e nós vamos lá naquele escuro e vamos pegar esses seres que estão lá. Quando você fala isso para a criança, ela se anima. Aí você pega essa criança, vamos lá no escuro. Você chega lá e vai e vê que não tem nada. Então, a coragem, ela é o contrário do medo. Então, você vai começar a trocar medo por coragem. Está com medo de falar com alguém? Então, diga, vou falar, vou encarar. Vá lá e você vai ver que não aconteceu nada. Enfrente os demônios, sabe? Você vai ver que não tem demônio nenhum. Não tem. Se você olhar para uma cobra, sabe o que ela faz? Ela foge. Agora, se você pisar nela, ela te morde, porque ela vai se defender, né? Mas se você olhar para ela e ficar atrás dela, ela vai correr. E assim é a maioria
das coisas, exceto alguns cachorros brabos por aí, né, que foram treinados para atacar a gente. Então é isso, tem que trocar o pensamento de medo por um pensamento de coragem, por um pensamento de ver o que é. E assim você vai fazer com outras dualidades da sua vida. Sabe aquela história de achar que fulano é bom, fulano é mau? Corta essa história de fofoca, essa história de julgamento. Quando chegar falando, olha, não quero saber não, tá? Não quero saber não. Sabe o que fulano está fazendo? Olha, fulano é bandido, fulano é isso, fulano é aquilo. Corta isso, desalimenta isso. Agora, quando alguém chegar falando bem de alguém, escuta. Olha, você sabe o que fulano fez? Ele ganhou um prêmio porque ele fez esse projeto e tal, que ajudou tal comunidade, ajudou as crianças carentes de tal lugar a aprender música tal. Escute, diga, poxa, mas que bacana. E se você vê isso na internet, que tem muito, né? Curta isso, faça um comentário e diga assim, cara, devia ter mais pessoas no mundo fazendo isso. Comece a trocar seus hábitos dualistas por hábitos monistas, em que entendem que o mundo é uma coisa só, que nós somos todos iguais, que nós merecemos viver, que todo mundo tem talento. Troca isso, que você vai ver que a sua vida já vai ter mudanças. E quando chegar alguém falando de desgraças, de crises, de política, xingando política, não participe. Tome atitude corajosa de não participar. Se você não puder se posicionar, porque tem hora que as pessoas são muito alteradas, pelo menos decida ficar parado. Se você ficar parado, calado, você já está dizendo que você não quer participar, né? Pare de julgar os outros. Pare de ficar numa ponta, porque o dualismo ele é assim, sabe? Já ouvi falar também. Outra palavra para dualismo é polaridade, né? Polaridade, que está de um lado, de outro. Então, pare de tomar partido, fique no centro, sabe? O equilíbrio, ele está no centro. Isso é quântico, gente. A física quântica, ela traz esses conceitos, né? Bacana estudar a física quântica e aprender esses conceitos de que o equilíbrio está no centro. Ele não está nem numa ponta, nem noutra. Ele está no centro. Então, não tome partido, não seja polarizado, não seja dualista. Escolha o monismo, né? Escolha a neutralidade. E você vai ver que fica tudo mais fácil para você resolver. Essa história, na corporação, normalmente tem dois times. Um que gosta do chefe e outro que critica o chefe, né? Aí, os que gostam do chefe, que estão em harmonia, querem que a empresa cresça, e estão trabalhando, engajados, vestidos, são chamados de puxa-sacos. Todo mundo sabe disso, né? Olha, fulano é puxa-saco, fulano é Caxias. Aí tem a outra turma, né, que fala, eu não me vendo, eu só trabalho, eu chego em cima da hora, saio em cima da hora, eu não faço nada além do que me pedem. Vai, tipo assim, toma uma posição. Bom, eu queria falar aqui um pouco do eu. A história do eu é muito complicada, porque o eu, a gente não sabe o que é o eu, mas a gente sabe que o eu, ele é complexo, né? E o eu, ele, se você botar uma letra antes dele, botar um M, então você tem a palavra meu, que aí define exatamente o que é o eu. É um domínio no qual eu, né, tomo um posicionamento, como se fosse uma torre, e eu sou ali separado, eu estou separado dos outros. Eu com o que é meu. E estou ali num posicionamento, e todas as minhas atitudes, todas as minhas jornadas, todo o meu trabalho, todas as minhas tendências,
todas as minhas escolhas, elas vão ser construídas ali ao redor daquela torre que eu fiz para mim. É meu, é minha, me pertence, meu projeto, minha propriedade, meu cargo, né? Minha carreira, meus sonhos, tal. E você se separa de tudo por causa disso. Então, isso é a essência do pensamento dualista. E aí, o que acontece? Os outros são os outros. E cada vez que você toma esse posicionamento, você vira um crítico feroz das novas ideias. Não é das ideias, não, gente. É das novas. Sabe por quê? Porque você está apegado nas velhas ideias, que você não sabe nem quando foi que surgiu. Você não tem nem ideia. Você acha que essa ideia de meu apartamento, minha propriedade, meu dinheiro, você acha que surgiu agora com você, com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua família? Olha, isso vem desde as cavernas, né? Desde quando o homem descobriu a agricultura, né, que ele parou de ser nômade, então ele começou a valorizar a propriedade. Então, é minha terra, meu reino, minha cidade, meu exército. E foi além. Sabe o que ele fez? Começou a tomar o que era dos outros para aumentar os seus domínios, né? A história está cheia disso. Nego invadindo países, criando guerra. Aí é a origem das guerras. Não é a religião, não, gente. A origem das guerras é a sede de poder pessoal, né? E isso foi passado para nossos ancestrais, né? E isso ficou gravado no nosso cérebro límbico e até hoje isso domina nosso pensamento. Todo mundo se acha. Então, assim, meu cargo, meu domínio, minha seção. Estou falando aqui um pouco em corporação, que é onde a gente vê mais esses comportamentos. Minha seção, meu emprego. Gente, nós não possuímos nada aqui. É só você ver o que Steve Jobs levou, gente. Acho que nem um relógio de pulso ele levou. Sabe? Levou só uma roupa de corpo para não... um sapato novo para não ser enterrado pelado, né? Então, isso cria um pensamento cristalizado do ponto de vista que nós vamos recusar. Tudo que não é isso, a gente vai recusar. Tudo que não é dual, quando aparece uma pessoa nova, com novas ideias, já não, isso está errado, porque é contra os princípios, não sei de quê, não sei de quê, não sei quem que falou, e lá atrás, no livro tal, está escrito tal, que não é assim. E aí você bota uma venda nos olhos e não enxerga mais nada. É isso. Bom, temos também, gente, o princípio da incerteza, que dentro de tudo isso que eu falei aqui, não há nada certo, não há nada garantido. Já falei isso 1000 vezes. Então, cada vez que você for pensar nessa história de eu, meu, minhas posses, cara, você pode qualquer hora perder tudo. Se você morrer, você perde tudo. Então, assim, se você entender que nada é garantido, que não há nada certo nem nada errado, há coisas que prejudicam. Isso é diferente. Prejudicam. Há crueldades, né? Mas eu estou falando aqui de princípio, que é certo, que é errado, tal. O mundo, ele evolui em cima de rupturas. As ideias, quando elas aparecem, elas vêm quebrando ideias pré-existentes. Elas quebram e aí novas ideias surgem. Aí tem os que são contra, que é os dualistas, que estão apegados nesse velho conceito de que isso é assim. Nada é. Nada é. As coisas estão assim, mas daqui a
500 anos será tudo diferente, né? Vocês vão rir quando a história contar como era que a gente vivia hoje, como é que a gente saía de casa, era de carro, como eram nossas casas. Vai estar tudo diferente, tudo, tudo, tudo. Então, nada é, as coisas estão, né? Nada é real, outro princípio, nada é real até que seja observado. Isso aqui é uma polêmica, isso aqui é um dos princípios mais polêmicos da física quântica. Como é que não existe se eu não estou observando? Aí se eu digo assim, nada é real até que seja observado. Aí você fala assim, então a floresta não existe. Não estou falando que não existe, eu estou falando é real. Nada é real. Real vem de quê? Vem de realidade. Realidade é um conceito complicado, porque realidade não é o que está aí. Realidade, ela é uma coisa particular. Tanto que a sua realidade, você que me ouve, ela é outra do que da pessoa que está do seu lado aí me ouvindo. Tem uma pessoa que está me ouvindo, pode ter outra do lado me vendo, e assim, a realidade de vocês não é a realidade que se apresenta material aí, ela é interna. Então, nada é real até que seja observado. Fala de realidade, não fala de coisa material. A floresta existe lá, mas o que eu tenho a ver com a floresta? Eu não estou vendo nada, eu não vou para lá, eu não sou lenhadora, eu não vendo madeira, eu não gosto de discussões na floresta, eu não curto. Ela é realidade para mim? Nunca vai ser. Eu nunca vou tirar umas férias e vou para a floresta, nunca. Então, assim, está fora total da minha realidade. Não existe, para mim, não existe. Né? Mesma coisa é eu ir para a Antártida, um país cheio de neve. Não existe para mim essa realidade, porque eu nunca vou num lugar que tem neve, eu não curto neve, eu não fui preparada, eu não nasci lá, nunca vai fazer parte da minha realidade um lugar como esse. Eu nunca vou observar isso, nunca vou estar junto lá. Mas tem gente que gosta e vai. Por exemplo, tem gente que quer ver a aurora boreal, que é muito frio, tem gente que é cientista, faz pesquisa. Então, assim, cada pessoa tem uma realidade diferente. A realidade, ela é própria, ela é criada por cada ser humano. Bom, então, as coisas só são reais quando a gente observa. É isso que estou falando. Então, se você tem medo do escuro, aí eu digo, vai lá e observa o escuro. Quando você observou e tiver lá algo, aí esse algo existe. É real. Se você vai lá e bota o seu olhar e mede, então é real. Então, esses medos, né, medo de construir. Eu quero uma casa, mas eu tenho medo de comprar um terreno, não dá conta de construir, e a casa cair. Você só vai saber se você olhar para essa ideia. Se você olhar para essa ideia, se você começar a experimentar, aí você vai ver se é possível ou não. Tem que encarar as coisas, tem que observar. Esse é o verdadeiro sentido do observador. Então, nos projetos, se você quer fazer algo, você vai ter que observar esse algo. Quer fazer algo? Tem que observar. Sem observar, não dá para fazer nada. Você quer ter um carro e não quer tirar carteira? Não existe isso. Você tem que dirigir. Você tem que aprender a dirigir no roxo, no trânsito, na chuva, na estrada. Senão, você não vai curtir o carro. Tem que encarar mesmo, observar-se. A observação, ela tem mais sentido do que ver. Não é nada com ver. É você agir com aquela coisa. E no planejamento da sua vida, do que você quer, você tem que agir. Você não vai saber se você não agir. Né? A ilusão do espaço-tempo.
que é o espaço-tempo? O espaço e o tempo. O espaço-tempo é esse domínio que a gente vive aqui, né? Que é o espaço, estou no espaço, e o tempo é porque nós, seres humanos, nós começamos a contar os tic-tac do relógio, e baseado no nosso sistema solar, que tem um sol que aparece de manhã e some de noite, tem uma lua, aparece e some, veja bem. Não estou dizendo que ele circula ao redor da Terra. Ele aparece de manhã e some de noite. Então, a gente criou um tempo humano. Criou, porque o tempo ele não tem nada de humano. Os cientistas falam que ele nem existe, né? Mas, falando desse tempo humano, o único tempo que interessa mesmo é o agora. Tudo que existe, tudo que existiu, tudo que você planejar, tudo que você pensar, só vai ser feito se for no agora. Não tem como eu voltar no passado e fazer algo, ou eu ir no futuro e fazer algo. Tudo tem que ser no agora. Então, se eu tenho planos para o futuro, eu vou fazer meu planejamento, eu já tenho que estar pensando assim, o que eu vou fazer hoje? Todo dia eu tenho que trabalhar no meu projeto, todo dia. Eu vou trabalhar de manhã, eu faço isso, e de tarde eu faço isso. E assim, eu fazendo todo dia, com certeza, o meu projeto estará andando todos os dias, né? Isso, eu tenho que administrar o meu espaço e o meu tempo para que o meu projeto ande e aconteça, né? Muitos mundos, realidades múltiplas. Nós vivemos em muitos universos. Tipo assim, acabou um universo, hoje as pessoas devem pensar assim, você lembra daquele tempo que o celular era um aparelhinho bem pequenininho e que a gente era uma luta para falar com alguém de outro estado, de outro país? Hoje a gente está no outro mundo. Se você for ver o mundo de hoje, não tem nada a ver com o mundo de 20 anos atrás, mas absolutamente nada. Você lembra como é que a gente via filmes? Tinha que ter um DVD, né? Tinha que, com as locadoras, a gente alugava, era um terror, porque se não devolvesse, pagava multa, e a gente ficava em casa vendo aqueles filmes. Hoje, tudo mudou, a gente acessa a Netflix e a gente passa a noite inteira vendo altas produções do Netflix, sem precisar de pagar locadora, sem precisar de comprar aqueles CDs, tudo. É outro mundo, e não tem muito tempo, gente, só tem uns 10 anos. Então, assim, tudo está mudando o tempo todo, e existem mundos assim que você nem sabia que existia. Então, assim, nós vivemos num universo múltiplo. Isso é porque nós estamos no planeta Terra. Se a gente tiver um dia a possibilidade de sair daqui, quando tiver, porque vai chegar, a gente vai descobrir mundos inimagináveis. Aqui mesmo a gente já descobre muita coisa. Tem um cientista, Mikio Kaku, quem gostar de ler, pode ler, que ele tem um livro chamado Universos Paralelos, que ele fala que o universo, para ser explicado, tem que ter no mínimo 11 dimensões. No mínimo 11. Então, nós só conhecemos 3. A quarta, a gente acha que é o tempo. E aí, depois, cadê a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima? Gente, que loucura! A gente não tem a menor ideia. Aí, quando a gente vê pessoas falando de discos voadores, nossa, isso é mentira. Não, não é, gente. Pode ter uma dimensão aí que a gente não acessa, em que seres de energia ficam aí, né? Ficam aí navegando nesse universo, né? E o universo do espiritismo, né? Dos espíritos que chegam e falam, tem ou não tem? Oi, tudo é possível, gente. E da Umbanda, os caboclos, né, os pretos velhos que falam. Você vê uma pessoa que tem uma voz, daqui a pouco ele é outra pessoa. Eu acho muito estranho, não é isso?
Eu não sei se existe ou não existe, mas eu sei que nós vivemos num universo de possibilidade. Tem as possessões, tem os anjos, tudo é possível, a gente não sabe. Não tem prova. Os cientistas não falam nada com prova. Mas ele diz, não dá para explicar o universo sem admitir 11 dimensões. Não dá. Cientista fala isso. Mikio Kaku ainda cita o livro. Universos paralelos. Então, assim, eles admitem uma possibilidade, mas não estou afirmando que é o que não é. Estou falando de possibilidades. Então, é isso. Muitos mundos é uma teoria da física quântica em que é possível haver universos paralelos e coisas assim, né? E também, para o nosso cotidiano, a gente pode falar de ponto de vista, assim. Quando você muda o ponto de vista, muda tudo. Eu estou aqui onde eu estou vendo as máquinas, eu estou vendo as ferramentas, eu estou vendo todo o equipamento aqui desse estúdio, né? Se eu sair daqui e for para lá, não vou ver mais isso. Vou ver aqui, ó. Vou ver os painéis, vou ver aqui os microfones, vou ver outra coisa, vou ver as pessoas que estão aqui. Então, assim, quando você muda seu ponto de vista, muda tudo. Isso vale também de forma pessoal. Se você está parado num pensamento dualista, tipo assim, isso é isso, eu tenho certeza que isso é isso, e você bate lá radical. Então, daquele ponto de vista, você está vendo algo. Mas se você se permitir mudar, não, eu vou mudar de ponto de vista. Eu não estou vendo mais isso, eu não quero ver isso. Você muda seu ponto de vista, muda seu pensamento, muda o que você está achando, muda seu julgamento, muda tudo. E uma coisa que você pode ver, que você vê sem solução, aí isso não tem jeito. Você mudar de ponto de vista, você pode ver soluções. Você pode ver soluções. Impressionante. Então, isso aqui tem que ver, isso aqui tem a ver com o princípio de muitos mundos, de muitas localizações, de muitos posicionamentos, né? Uma teoria também muito útil para a gente pensar nela e aplicar na nossa vida é a teoria de campo, em que assim, o universo ele é um imenso campo onde tudo se conecta. Tudo está conectado, não tem nada separado. A gente é que separa. Se a gente tiver uma mente separatista, a gente pega o universo e faz assim, xadrezinho, tudo separadinho. Mas, se você aceitar que não há fronteiras, que as coisas estão, de fato, entrelaçadas, então não há mesmo. Quer ver? Vou falar aqui. Estamos vivendo uma situação agora terrível no mundo. Está todo mundo aí morrendo de medo. De quê? Porque um serzinho bem pequitinho, invisível, está tocando terror lá na China. Sabe? Ele não vai explodir nada. Ele é invisível assim ao olho. Mas o mundo inteiro está apavorado. Está vendo? Como tudo está conectado, estamos morrendo de medo do contágio, da epidemia, do apocalipse que isso pode causar. E é um apocalipse mesmo, porque um pequeno ser desse, eles estando juntos e conectados, eles valem mais do que Estados Unidos, Rússia, Irã, Iraque. Valem mais do que isso. Eles dizimam o planeta inteiro. E aí? Cadê nosso pensamento dualista? Não tem, gente. Todos somos um. Tudo é um. O que acontecer lá vai sobrar para nós aqui. Então, assim, esses pensamentos que dividem, eles só levam à manutenção do atraso,
manutenção do status quo, tudo fica como é, gente pobre fica pobre, gente rica fica mais rica, a guerra continua sendo guerra, o preconceito permanece, questão de gênero, o homem continua matando mulher, porque mulher tem que ser submissa, que foi o pensamento que foi implantado lá atrás. Mulher tem que obedecer o homem, mulher é inferior. Então, esses pensamentos dualistas, eles estão aí vivos até hoje como vírus perigosos, atrapalhando a evolução. Então, a física quântica, ela traz, quando a gente reflete sobre ela, que a gente pega esses princípios de como tudo é unificado, como tudo influencia tudo, então a gente começa a ver essas possibilidades da criação de novas realidades. Né? E o sétimo é que tudo é energia. Tudo. Então, assim, tem aquela famosa equação de Einstein, que é E igual a mc2. Todo mundo conhece, né? Da relatividade. Então, E de energia, M massa, C a constante, que é a velocidade, e 2 é a multiplicação. Então, assim, vamos pensar numa metáfora para essa equação, né? Vamos supor que massa, M de massa, seja partícula, e que C seja onda. Né? Então, partícula e onda. Né? Mas vamos mais além. Vamos supor que M seja ideia, e C seja valores ao quadrado. Então, você pega ideia, multiplica por valores. Que energia que vai dar, gente? Multiplicar ideia por valores, a energia vai ser com E maiúsculo. Então, E é igual energia quântica positiva é igual a ideias vezes valores ao quadrado. Então, você vai ter aí o colapso de uma função de onda, o colapso dos seus desejos, quando você trabalhar isso. Escreve essa equação aí. E maiúsculo, que é a energia positiva, EP, é igual a ideias vezes valores ao quadrado. Aplica na sua vida essa fórmula. Tá? Você pega o que você quer da sua vida, o seu desejo, e bota valor nele. Bota valor de persistência, bota valor de foco, bota valor de resiliência, que é não desistir, porque está difícil. Bota valor de perseverança, bota valor de atitude e multiplica pela ideia que você quer na sua vida. Aí você vai ver como vai acontecer o que você sonha, né? Bom, esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Eu estou sempre voltando aqui, de vez em quando, eu dou umas pinceladas na física quântica, que é uma ciência cuja filosofia, o que eu falo aqui, gente, é filosofia quântica. Eu não posso citar fórmulas, que fórmulas é uma coisa muito chata, ninguém aguenta, só os cientistas mesmo, mas a filosofia e os conceitos são maravilhosos para você aplicar na sua vida, na sua carreira, nos seus sonhos. E vocês podem ir para a internet e começar a ver vídeos sobre isso, que vocês vão aprender muito lá. Muito, muito, muito. Está cheio, está cheio. E é uma ciência muito útil, muito proveitosa
para a gente mudar o nosso pensamento, de dualista para um pensamento quântico que pode transformar a nossa realidade. Bom, o programa chegou ao fim, eu quero agradecer a audiência aí, espero que vocês tenham gostado. Bom, na próxima terça-feira estarei aqui de novo com assuntos extraordinários, quem sabe traga uma pessoa também para a gente entreter vocês com conhecimento. Boa noite.